Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 9, que relata a quinta trombeta. Vamos ler. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. A quinta trombeta, isso é o livro das revelações de Cristo, né? Que se chama Apocalipse, e ele vai relatar agora, a partir de agora, a quinta trombeta. No que o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, né? Foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do povo escureceram, com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos, né? Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra. Então, né, o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu, né? O João, quando está tendo essa revelação, quando Cristo revela isso para ele, né? Esse quinto anjo tocando uma quinta trombeta, cai do céu uma estrela na terra, né? Cai do céu uma estrela na terra, e foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Da fumaça saiu gafanhotos, né? Saiu gafanhoto sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como tem o escorpião. Então esses gafanhotos, né, que saiu junto com a fumaça desse poço do abismo, esse gafanhoto, ele tinha poder, como tem os escorpiões, né, de morder e matar as pessoas com o seu veneno. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra. Foi dito para os gafanhotos, né, que tem o poder de escorpiões, né? Esses gafanhotos, ele tem o poder de escorpiões, mas foi dito a ele para não fazer dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, somente aos homens, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Quem são esses homens que não têm o selo de Deus na fronte? São pessoas que servem a Satanás. São pessoas, né, que ao decorrer de Cristo até o último dia, porque isso aqui vai acontecer no último dia, depois do milênio de Cristo, né? É que vai acontecer essas coisas. Então, quem tem o sinal na fronte de Deus, né, o selo de Deus, é pessoas que têm a lei de Cristo em seu coração, a sua doutrina e seus mandamentos. Isso é o selo de Deus. Pessoas que seguem a Deus fielmente através da lei de Cristo, da doutrina e de seus mandamentos, né? Essas são as pessoas que têm o selo de Deus. Foi-lhe permitido não que os matasse, a esse povo, né, que não tem o selo de Deus, né? Foi permitido que não matassem eles, né? Mas
que por 5 meses esse gafanhoto pudesse atormentá-los, né? Pudesse atormentá-lo. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere um homem. Porque quando o escorpião ferroa uma pessoa, né, ele fica maluco, ele fica doido, né, porque ele perdeu o seu veneno. O seu veneno é a sua defesa e vai demorar para ele criar veneno novamente. E até ele pode até perder o seu ferrão nessa mordida. Então ele fica desesperado quando morde uma pessoa, o escorpião. Da mesma forma é esse gafanhoto atormentando as pessoas. Elas vão ficar desesperadas com esse tormento desse gafanhoto que tem o poder do escorpião, né? Vai ficar atormentada, doida, maluca, louca, varrida, né? Essas pessoas que o gafanhoto vai atormentar ela, não matar, mas atormentar. Ela vai ficar maluca, né? Ela vai ficar maluca como o escorpião quando morde a pessoa, que ele às vezes até tenta se matarem, até se mata. Os escorpiões, depois de perder o seu veneno aonde ele ferroar, ele fica tão maluco que chega a ponto de se matar, né? Eles se matam, os escorpiões. E essas pessoas que vai ser atormentada pelo esse gafanhoto que tem o poder de escorpião, que saiu dessa fumaça lá do abismo, o que é que vai acontecer com esses homens? Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá dele. Isso é lá no último dia, depois já no final do milênio de Cristo, na tribulação. Isso vai acontecer durante a tribulação, né? Porque os povos de Deus não vai presenciar a tribulação. Mas esses povos que vão entrar em tribulação, eles já receberam o ensinamento de Cristo verdadeiro. Eles já receberam, né? Mas só que eles não querem aceitar, como aquele povo israelita de antigamente, quando Cristo veio resgatar eles. Eles não aceitaram também. Por isso que crucificaram Cristo. E no último dia aqui, né, durante a tribulação até os últimos dias, Deus vai mandar muitas coisas para o homem que não quer seguir a Deus, que quer seguir a Satanás, como esse gafanhoto que vai subir dessa fumaça do abismo, que tem o poder de escorpião, que vai atormentar esses homens que não são de Deus, mas de Satanás. E ele vai ser tão atormentado, mas tão atormentado por esse gafanhoto, né? Esse gafanhoto deve ser alguma praga, não sei, mas aqui está falando que é um gafanhoto que tem um poder de escorpião, e ele vai sair da fumaça do abismo, né? E os homens vai ser tão atormentados, mas tão atormentados na vida deles, que eles vão querer morrer, né? Eles vão buscar a morte, como o escorpião, né? Morde uma pessoa, o escorpião até morre quando ele perde o seu veneno, ele se mata, se suicida. O escorpião é assim, ele fica muito louco quando ferroa uma pessoa, depois que ferroa uma pessoa, porque ele sabe que perdeu a sua defesa, né? Da mesma forma vai ser esses homens aqui, eles vão ficar doidos, malucos, enlouquecidos, né? Querendo morrer, mas eles vão buscar a morte e não vai achar, né? Vão desejar morrer e a morte não aparece para eles. Eles vão tentar aliás, eles morrem, esse é o mais claro, eles morrem, mas não morrem, estão entendendo? Eles se matam, mas não morrem, pelo tormento desse gafanhoto, né? Tão desesperador que vai ser esse tormento para essas pessoas no último dia. Pessoas que adoram Satanás, pessoas que são da igreja católica, das igrejas evangélicas, das budistas, maçônicas, das igrejas dessas que faz macumba e etc, etc. Todos eles são de Satanás. Todas essas igrejas são de Satanás. E esse povo, se não converterem a Deus durante o milênio que Cristo vem pregar para eles, né?
Se eles não se converter durante esse tempo, quando começar a grande tribulação, esse povo que estão sendo de Satanás e não querem ir para Deus, eles vão sofrer esse sofrimento aqui. Eles vão sofrer tanto, vão se atormentar tanto, que eles vão querer morrer e não pode, a morte não vem para esse povo que serve a Satanás. Isso é no último dia, no início da tribulação, da grande tribulação, até o final dos tempos. Isso é o que vai acontecer. Ainda na sequência, a aparência dos gafanhotos, né? Dos gafanhotos que saiu da fumaça do abismo. A aparência dos gafanhotos era semelhante de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como rosto de homens, né? Esses gafanhotos, né? Que vai subir através dessa fumaça do abismo. Quando esse anjo abrir o abismo, né? Ele vai abrir o abismo e vai subir essa fumaça do abismo. Dessa fumaça vai sair gafanhotos. Esses gafanhotos vai ter o poder dos escorpiões. E esses gafanhotos vai atormentar os homens que seguem a Satanás aqui na terra durante a tribulação até o final dos tempos, né? Mas esses gafanhotos, eles são parecidos, vejam só, as aparências desses gafanhotos como é. São semelhantes a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto eram como o rosto de homem. Então esses gafanhotos, ele parece cavalo, tem rosto de homens, né? Estão aparelhados para a guerra. Eles são cavalos, os gafanhotos parecem cavalo e as cabeças deles parecem rosto de homens, né? É o que que está atormentando esses homens de Satanás nos últimos dias. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Então, esses gafanhotos que saiu nessa fumaça lá do abismo, quando o anjo abre, é uns gafanhotos que tem o poder de escorpião, que tem aparência de cavalos, que tem cabeça de gente, né? Tem cabeça de gente, cabelo de mulher e dentes de leões, né? Tinham couraça como couraça de ferro, e ruído das suas asas era como o ruído de carro de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhante às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer danos aos homens por 5 meses, né? Tinha sobre si o rei, o anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás, né? Então, quando o anjo abre o abismo, né, isso deve ser nos últimos instantes, né? Porque Satanás vai ser preso por 1000 anos, ele e seus anjos, lá no abismo, né? Isso aqui vai acontecer no já seguindo o juízo final. Isso aqui vai acontecer já seguindo o juízo final, porque Satanás vai ser preso lá no abismo por 1000 anjos, por 1000 anos, ele com seus anjos. Mas aí quando abrir esse abismo, ele vai sair de lá no aspecto de gafanhotos, né? De gafanhoto, semelhante semelhante a cavalo, né? Ele vai sair gafanhoto semelhante a homem, né? Com o poder de escorpião, mas ele vai ter cabeça esqueci aqui, deixa eu voltar. Vai ter cabeças, nas suas cabeças vão ser semelhante coroa de ouro e rosto como o rosto de homem, né? Neles vai ter rosto como o rosto de homem. Tinham sobre si como o rei o anjo do abismo, que é Satanás, cujo nome em hebraico é Abaddon,
e em grego Apolion, né? Essa é a tradução para esse anjo que vai subir nesse gafanhoto. Passado é, já um ai, né? Passado é, já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois, né? Dois ais, né? Vem dois ais. A sexta trombeta, isso é o livro das revelações de Cristo, capítulo 9, que se chama Apocalipse. E a sexta trombeta, o sexto anjo tocou a sua trombeta e houve uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, né? Essa voz dizia ao sexto anjo, né? Essa voz das quatro pontas do altar que estava diante do trono de Deus, né? A qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates. Então, nesse tempo, vai ter quatro anjos presos lá na beira do rio Eufrates, né? O número dos exércitos dos cavaleiros era de 2 milhares de milhares, pois ouvi o número dele, ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinha couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Isso é na abertura do sexto selo. Pois 3 pragas foi morta a terça parte. Por três pragas foram mortas a terça parte dos homens, né? Foi morto nesse, né? Vai ser morto nesse tempo a terça parte dos homens por 3 pragas, né? Que é esse cavalo vai trazer, né? Esses cavalos nessa visão, né? Essas 3 pragas vai matar a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, das bocas dos cavalos. Porque o poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente e tinha cabeças, e com elas causava danos, né? O gafanhoto, né? Semelhante, essas consequências todinhas. O gafanhoto que era cavalo, que tinha cabeça de leão, que tinha boca de dente de leão, agora tem cabeça de leão, e assim vai, né? Causando dano, matando uma terça parte dos homens na terra. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram, né? Então, esses que foram mortos são pessoas que seguem a Satanás, né? São pessoas que seguem a Satanás, né? Morto por esses cavalos, né? Morto por esses cavalos, pelo fogo que saía da boca deles, né? Eles tinham a cabeça de leões e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, né? Do fogo, da fumaça e do enxofre, matou a terça parte dos homens, homens ímpios, homem que não seguia a Deus, homens de Satanás, né? Mas o que aconteceu? O poder dos cavalos estava nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente
e tinha cabeças e elas causavam dano. Os outros homens que não foram mortos, né? Matou uma terça parte, sobrou o restante, né? Dos que são pecadores, das pessoas que seguem a Satanás. E matou só uma terça parte deles. Esses outros viram acontecer isso, e não foram mortos para servir de exemplo para eles se arrependerem e creem em Cristo e ter vida eterna, se eles acreditassem em todo esse poder que Deus estava lançando sobre eles, né? Porque eles são de Satanás, são pessoas das igrejas católicas, são pessoas das igrejas evangélicas, são pessoas budistas, são pessoas maçônicas, são pessoas feiticeiras, etc, e etc. Essas pessoas citadas aqui no final do tempo são pessoas que não querem aceitar a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. São pessoas que não querem aceitar a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo dado por Deus. Por isso que eles vão sofrer essas coisas, né? Vão sofrer nos últimos dias, na grande tribulação, vai acontecer tudo isso. Deus vai mandar essas coisas para atormentar esse povo, né? Os que não foram mortos por essas três pragas, né? Que é a fumaça, o fogo, né? A fumaça, o fogo, e o enxofre, eles não morreram por essas três pragas, não se arrependeram, e eles não se arrependem. Viu tudo isso, viu os seus familiares, seus amigos, né, morrerem com essas três pragas, fumaça, fogo e enxofre, mas eles não querem se arrepender, querem continuar com Satanás, com as suas obras mal, né, para deixarem de adorar os demônios. Eles não querem, né, não se arrependeram das suas obras mal, para deixar de adorar aos demônios e aos ídolos, né? Porque tá falando do povo católico aqui, né? Tá falando do povo católico e dos evangélicos e de muitas outras igrejas falsificadas de Satanás. Isso é relativo para eles, né? Nesses últimos dias aqui da grande tribulação, onde Deus está mostrando o seu poder para que esse povo venha se converter, se arrepender, né? E voltar para Deus, porque Deus quer que todo homem se salve, tenha a vida eterna. Mas depois de morrer um bocado, a terça parte dos homens, e eles vendo que os homens estão morrendo com essas pragas, eles não querem se arrepender, querem continuar adorando a demônios, a ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, né? Que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Isso são os ídolos das igrejas católicas, né? Esses aqui são os ídolos das igrejas católicas, né? Da igreja de Satanás, né? Mas as evangélicas também têm as suas consequências e vai acontecer com eles também, né? Eles vão ser destruídos também se não se arrependerem de onde eles estão, não sair de Satanás e voltar para Deus. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem de seus furtos, né? Isso é relatado aos evangélicos de hoje, que andam roubando a consciência do povo, né? Pregam por dinheiro. Isso se refere a ele e muitas pessoas, né? Não só ele, há muitos, né? Todas as pessoas que são contrários à lei de Cristo, à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, são de Satanás, seja católico, seja evangélico e muitos outros, né? Sem ser evangélico também, são todos de Satanás, e eles vão sofrer, como está escrito aqui. Os outros homens não se arrependeram, né? Depois dessas três pragas, ele viu o povo morrer com essas três pragas que foi mandada pelo gafanhoto. Aí eles não se arrependeram e não deixaram de adorar aos demônios, né? E aos ídolos,
né? Porque os ídolos da Igreja Católica são demônio, aquelas estátuas, aquela cruz com crucifixo, ali é um demônio. Aquela igreja de nossa, aquela imagem de Nossa Senhora, de Aparecida, de Santo Fulano de Tal, Santa Ciclana de Tal, aquilo ali são demônios, né? Aquilo não são de Deus, são demônios, são de Satanás, porque a igreja também é de Satanás. Todas as igrejas católicas são de Satanás, as evangélicas também, porque mentem, enganam, roubam a consciência das pessoas, então são de Satanás, como muitas outras religiões que Satanás inventou, né? Tem muitas, toda a religião é criada por Satanás dentro da sua legião. Isso é a mais pura verdade, né? Isso é a mais pura verdade, né? Se eu estiver mentindo para vocês, que Deus manda um raio sobre mim agora e me destrua totalmente. Isso não é mentira, é a mais pura verdade, né? Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, né? São as pessoas de Satanás são assim, né? São assim, não querem se arrepender. Agora eu vou ler no livro das Revelações de Cristo, o capítulo é o capítulo 10, né? O capítulo 10 das Revelações de Cristo para o apóstolo João, né? E eu vou ler agora os anjos e os 7 trovões, os anjos e 7 trovões, e por fim João come o livrinho trazido do céu, né? Abra sua Bíblia e vamos ler em Livro das Revelações, capítulo 10. E vi outro anjo, isso é revelado para João, tá, meu povo? Para ademoestar vocês o que vai acontecer no último dia, no fim desse mundo, né? No último dia, no fim desse mundo, durante o final dos milênios de Cristo aqui na Terra, o final dos 1000 anos de Cristo é que vai acontecer essas coisas, para ver se o povo acredita em Deus e se volta para ele. Caso contrário, vão ficar aqui nessa terra, porque ela vai se tornar um lago de fogo, né? E quando as pessoas vai ser jogada aqui dentro, é porque Deus vai receber todos, tanto os deles como os de Satanás, nas alturas, né? Nas nuvens, né? Vai ser recebido nas nuvens, e de lá os condenados é jogado aqui embaixo, dentro do lago de fogo. Por isso que diz que são jogados no lago de fogo, né? Porque eles vão receber o julgamento, não é aqui na terra, que a terra vai se tornar um lago de fogo. Quando estiver acontecendo o julgamento final, os últimos instantes, né? Essa terra aqui já tem se destruído, já está um lago de fogo, né? O céu, né? Quando ele acabar de julgar, eles vão jogar aqui no lago de fogo e tudo se destruirá. Tanto esse céu que a gente vê, quanto o paraíso de Deus também vai se destruir, porque ele vai sair de lá para a eternidade e vai criar novos céus e nova terra, né? Novos céus e nova terra, que é a nova Jerusalém, que vai descer do céu. E essa nova Jerusalém, né? Todo mundo acha que é uma cidade, né? Ela é denominada como uma cidade, mas é o próprio Deus, né? É o próprio Deus. O próprio Deus e o próprio Cristo, né? Isso no último dia. Isso é o que dá a entender pela leitura, né? Então, vamos ler nos livros das Revelações, capítulo 10, os anjos e os 7 trovões, e por fim João come um livrinho que é esse que ele está escrevendo. Ele está escrevendo um livrinho lá, e o anjo, ele vai comer esse livro. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido, né? Vestido de uma nuvem, né? Esse anjo vai descer do céu vestido de uma nuvem,
por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Esse anjo está vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça tem um arco-íris, o seu rosto é como o sol, né? E os seus pés como coluna de fogo. Isso é a aparência desse anjo que João está vendo, né? E tinha na mão um livrinho aberto. Tinha na mão um livrinho aberto. É esse livrinho que João vai comer. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar. Pôs o seu pé direito sobre o mar. Esse anjo que tem, né? Esse anjo que é vestido de nuvem, por sua cabeça tem um arco-íris, o seu rosto é como o sol e os seus pés é como coluna de fogo. Esse anjo tem na mão um livrinho aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar. Esse anjo pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, né? E clamou com grande voz, né? E clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, ele clamou com grande voz, como um leão ruge. Assim foi a voz do anjo, clamando, né? Aquele estrondo, né? Como ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando esse anjo, né? Esse anjo que desceu do céu, vestido de uma nuvem, né? Vestido de uma nuvem e com arco-íris na sua cabeça e o rosto como o de sol, né? E os pés dele é uma coluna de fogo. Ele botou um pé no mar, o outro pé no chão, né? E clamou com grande voz, como ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões soaram as suas vozes, né? Deu 7 estrondos de trovão. Vocês sabem como é um trovão, né? Né? Deu aquele trovão. Quando os 7 trovão acabaram de soar, estrondar, eu já ia escrever. João ia escrever quando ele viu essa passagem desse anjo, né? Ele ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela os 7 trovões falaram. Veio uma voz do céu, e porque João estava vendo esse anjo descer do céu, vestido de uma nuvem, né? Ele viu esse anjo descer do céu, vestido de uma nuvem, né? Na sua cabeça tinha um arco-íris, né? Os pés dele eram como coluna de fogo. Ele pôs um pé no mar e pôs o outro pé na terra, né? Esse anjo. E gritou com grande voz, como um leão ruge, né? E essa voz dizia, né? E clamou soar, né? E quando ele clamou, né? Com grande voz, os 7 trovões também gritaram, estrondaram, né? Quando os 7 trovões acabou de estrondar, de falar, ele já ia escrever, João já ia escrever essa passagem desse anjo. Mas aí o que aconteceu? Houve uma voz do céu que dizia: não, sela os 7 trovões, sela os 7 trovões falaram, e não escreve. Então João não escreveu os que os 7 trovões falou. Ele estrondou, mas são 7 vozes que saíram desses trovões, né? Quando o anjo pôs o pé no mar, o pé na terra e clamou, os 7 trovões falaram. Deu um estrondo, né? Mas eles falaram. Mas o anjo está dizendo a João que não escreva
o que os 7 trovões falou, né? Para ele não escrever. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Esse anjo jurou por Deus, no caso, né? Jurou por Deus, que é aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Que não havia mais demora. Ele jurou, né, por Deus, né? Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, porque a sétima trombeta é a destruição de toda a terra, é a destruição, é o juízo final. Vai acontecer coisas terríveis para os pecadores aqui na terra, para as pessoas que não querem saber de Deus. Quando essa sétima trombeta tocar, meus amados, coisas terríveis vai acontecer aqui nesse mundo em que estamos, porque vai ser o último instante desse mundo, para ele se tornar em um lago de fogo, para ele se derreter, né? Então vai acontecer isso, né? Mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estiver para tocar a sétima trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou a seus servos, os profetas. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. João está dizendo que essa voz tornou a falar com ele, porque João está trazendo uma revelação de Cristo, das coisas que vai acontecer no último dia. Todo o livro de Apocalipse está relacionado aos pecadores aqui da terra, né? As coisas que vai acontecer é para os pecadores aqui da terra, para os católicos, para os evangélicos, para os budistas, para os macumbeiros, feiticeiros, como é que se diz? Maçônico, todas as religiões de Satanás, né? Todas as religiões de Satanás. O livro de Apocalipse é destinado para essas religiões de Satanás, que é católica, evangélica e todas as outras. O livro de Apocalipse são para esse povo, né? Para esse povo, né? Como deixa bem claro, 16, 17 e 18, que é totalmente para a Igreja Católica, né? O livro de Apocalipse em 16, 17 e 18 é totalmente para a Igreja Católica, a maldição do povo católico, né? É totalmente para eles, é a perdição deles, é a destruição do povo católico. O povo católico pensa que estão servindo a Deus. As igrejas evangélicas pensam que estão servindo a Deus, mas não estão. Estão servindo a Satanás, pelos seus pregadores, pelas suas igrejas falsas. Isso não é mentira. Isso é a mais pura verdade. Se isso for mentira, eu quero que Deus me destrua totalmente agora, nesse instante. Porque não é mentira. Não é mentira, tá? Não é. Acreditem, não é mentira. Vocês estão ouvindo isso, fuja dessas igrejas de Satanás o quanto antes, para que vocês se reconciliem com Deus verdadeiramente dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo trouxe, mandado pelo Pai. E essa igreja é a lei de Cristo, a nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos. Se seguirmos elas com a fé de Cristo, que é a obediência, com fé, né, crendo, com amor puro e sincero, teremos a salvação. Mas se não, está todos perdidos. Isso é a verdade e não é mentira. Se vocês
estão pensando que é mentira minha, vocês vão participar de todos esses eventos que eu estou lendo aqui no livro de Apocalipse, as revelações de Cristo. A voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo. Esse livro está naquele anjo, na mão do anjo, que está lá no mar, com um pé no mar e um pé na terra. Está na mão dele esse livrinho, né? E essa voz que está vindo do céu, está mandando João tomar esse livro desse anjo, né? Vai lá, toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha com o pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Está mandando João ir lá e tomar esse livro, né? E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Mas o anjo está dizendo a João que não é para pedir o livro, é para tomar. Chega lá, dá um bote e tomar o livro da mão do anjo. Mas João está fazendo diferente aqui. Está pedindo a anjo. E fui ter com o anjo, pedi-lhe que me desse o livrinho. Mas não é para... O anjo mandou ele tomar, não foi pedir, né? E pediu para que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o, come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel, né? Por quê? Porque esse livro vai se tornar amargo na boca de João. Porque é que esse livro, né? Porque é que esse livro vai se tornar amargo no ventre de João, porque ele desobedeceu. Como Moisés, quando Moisés recebeu a ordem para falar com a rocha, para ela brotar água lá no monte, ele desobedeceu, que era para ele falar com a rocha, mas o povo atormentaram o juízo dele e ele bateu na rocha com um cajado e feriu a rocha. E ele, por esse motivo, ele não entrou em Canaã, na terra prometida, por causa disso. Da mesma forma é João aqui. O anjo disse a João que era para chegar lá, perto do anjo, dar um bote e tomar o livro dele. Tomar, não era para pedir, era para tomar do anjo, da mão dele. Foi aqui. A voz que do céu tinha ouvido, né, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo. Mandou João tomar o livro, né, que se acha em pé. Esse anjo estava com um pé no mar e um pé na terra. Mas o que foi que João fez? João não tomou o livro. João foi lá ter com o anjo e pediu o livro para ele. Mas não era para ele pedir, era para ele tomar o livro da mão do anjo. Por isso que esse livro vai se tornar amargo no ventre dele, porque ele pediu o livro e não era para ele pedir, é para ele tomar, dar um bote e tomar o livro e comer. Era para fazer isso. E comer não era para comer, era para tomar. Presta atenção. Eu fui ter com o anjo e pedi o livrinho. Disse-me o anjo: toma-o, agora toma o livro e come ele. Fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ele, nesse livro, ele não ia ser amargo e nem ele ia comer. Porque o anjo que falou com João, mandando pegar esse livrinho da mão desse outro anjo que estava com o pé no mar, era só para tomar o anjo. Olha que a voz disse do céu: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e a terra. Foi isso que o anjo mandou ele fazer. Mas aí o que foi que João fez? Fez tudo ao contrário. João fez o contrário. Não seguiu o que o anjo mandou. Ele foi lá e foi pedir o livro do anjo, para que o anjo desse a ele. Mas não era para ele pedir, era para ele tomar o livro. E aí o anjo, já que ele foi pedir, o que é que o anjo respondeu para ele? Toma, agora toma e come ele. Come, ele vai fazer amargo o teu ventre e a tua boca será doce como mel. Tá certo, porque esse livro são as palavras de Deus, né?
que ele comeu. Mas o ventre dele não ia ficar amargo. Só ficou amargo porque ele pediu ao anjo, não tomou. Entendeu agora? Tomei o livrinho da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel. Mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo, né? Deu dor de barriga, deu caganeira, deu tudo nele, né? Então me disseram: importa que profetize uma vez a muitos povos e nações e línguas e reis, né? Foi dito para João isso, né? Então me disseram, os dois anjos, né? Me disseram, porque é mais de um, que importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas a respeito disso aqui. Ele vai profetizar, né? Desse livro, o que acontece? Apocalipse capítulo 11, que é o livro das revelações de Cristo, dada para o apóstolo João em espírito, né? Ordem para medir o santuário de Deus. Ordens para João medir o santuário de Deus. Vamos ler. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Então são três coisas que o apóstolo João vai medir lá no altar de Deus. Ele vai medir o santuário de Deus, vai medir o altar de Deus e também vai medir as pessoas que adoram a Deus lá nesse local. E disse mais: mas deixa o átrio do santuário, deixa o átrio do santuário, né? Deixa o átrio que está fora do santuário e não o meça. João não vai medir o átrio que está fora desse santuário do altar e das pessoas que adoram a Deus. Ele só vai medir esses três, que é: João vai medir o santuário de Deus, o altar e os que nele adoram. João vai medir essas três coisas. Mas o átrio desse santuário, o anjo está dizendo a ele para ele não medir, né? Não o meça, porque foi dado aos gentios. Os gentios são povo como nós hoje, né? São destinados, gentios somos nós, né? Aquele povo que Cristo veio resgatar era um povo de Deus, que era o povo israelita, quando Deus enviou Cristo, né? Quando Deus enviou Cristo, que Deus deu um povo a ele, esse povo era o povo israelita, que era as 12 tribos. Só que 90% estava com Satanás, e era esse que era para ser resgatado, que Deus deu, mas eles não aceitaram, ficaram onde estava com Satanás, e só 10% daqueles que foram conduzidos através da lei de Moisés para Cristo, esses sim são os legítimos israelitas, né? Esses são os legítimos que não se contaminaram com Satanás, né? Esses 10% foram o que seguiu a lei, foram o que seguiu a igreja no deserto, que é a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada para o povo israelita serem conduzidos até Cristo, todos eles. Só que 90% deixaram a lei de Moisés e foram criar seus próprios templos, e aquele povo que era o que servia na igreja no deserto, deixaram a igreja do deserto e foram para a igreja daquele povo que era de Deus, onde criou a sua de estátua, de escultura, né? Lá naquele tempo, muito antes de Cristo. E só desse povo, só restou 10% que ficou verdadeiramente na igreja do deserto, que é a lei de Moisés, para serem conduzidas até Cristo. 10% desse povo. Então esses são os verdadeiros israelitas, né? Que não há dolo, é mesmo a lei de Moisés não tirando pecado, não salvando, mas aqueles que cumpriram, que é a igreja do deserto, esses são
bem, como é que se diz? Eu falei agora, mas já me esqueci a minha mente. Esses são os escolhidos de Deus, né? Que foram conduzidos até a nova igreja, que é a igreja de Deus. E esse povo, né, é o que vai, tem uns deles, desses 10% que seguiram até Cristo, 144 mil vai ser selado, né, porque são virgem e vai seguir o Cordeiro para onde ele for. Desses 10% que seguiram a lei de Moisés até Cristo, né? Foi dada, né, para medir o santuário, foi dada para medir o altar, mas mandou deixar de fora o santuário para não medir, né? O átrio do santuário, o anjo disse a João que não era para medir, porque foi dado aos gentios, que são pessoas como nós hoje, né? Não somos israelitas, não somos das 12 tribos, somos gentios. Todo aquele povo que não era da nação israelita são chamados de gentios, né? E esse povo, né, foi dado esse átrio que João não mediu, é para os gentios, né? Não tem esse átrio aqui, ele não tem medida, ele é abundantemente esse átrio aqui para os gentios, que são esse povo aqui que está hoje, né? São esses povos que não são israelitas, eles são chamados de gentios. Por isso que esse átrio aqui, Deus não quer que meça, porque ele é enorme, ele é imenso, é incontável, né? É incontável. É incontável. Por que eu estou dizendo isso? Porque na grande tribulação, quando o povo de Deus estiver chegando lá, eu vou ler isso para você ainda na sequência. O povo de Deus, quando está chegando lá, vai falar a respeito. O anjo vai dizer: quem é esse povo aqui? No seu Jalim, ainda vou ler. Quem é esse povo aqui? Aí está relatado assim: são os que vêm da grande tribulação, que ninguém pode contar. Então esse átrio é para esse povo que vai para lá. Esse átrio aqui. Por isso que não tem medida. Esse átrio não tem medida, que é para os gentios. Deus espera uma multidão lá que ninguém possa contar. Por isso que está esse átrio sem medida para isso, né? Foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Vai acontecer isso, né? Por 42 meses, né? Quando, vejam só, presta atenção, são 42 meses para esses gentios que estão em Cristo e para esse átrio que não tem medida. Esse átrio aqui não tem medida. São aqueles que vão se convertendo no milênio de Cristo. São os de hoje que já são convertidos verdadeiramente, né? São os de hoje que são convertidos verdadeiramente dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, não a católica nem as evangélicas, porque essas são de Satanás, mas dentro da verdadeira igreja de Deus, que prega a verdade, né? Que prega a salvação. Essas pessoas, elas no início do milênio, no início da grande tribulação, esse povo gentil que são de Deus está indo para esse átrio aqui. É tipo uma cidade santa, pisarão a cidade santa por 42 meses. Quer dizer, quando ele chega lá, o povo que está indo, quando começar a grande tribulação, esse povo que está indo para lá, essa grande tribulação ela vai durar 42 meses ou mais. 42 meses ou mais, né? Vai acontecer isso. Agora vamos ver ainda na sequência as duas testemunhas, né? As duas testemunhas. Isso é o versículo 3. Eu li a ordem para medir o santuário, que João vai medir, né? E agora tem duas testemunhas, né? E concederei as minhas duas testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Por 1260 dias.
O que significa 1260 dias? São 42 meses onde esses gentios estarão nessa cidade santa. Esse gentio que vai chegar lá, eles vão ser, né? Eles vão ser recebidos. Essas duas testemunhas vai profetizar para eles por 1260 dias, que é 42 meses, né? Essas duas testemunhas. Estas são as duas oliveiras, os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Duas oliveiras, dois candeeiros, né? Na Bíblia, candeeiro chama-se igreja. As oliveiras, tem a oliveira boa e tem a oliveira mal. Isso é meu raciocínio, viu, meu povo? Não é, isso é um raciocínio meu, um pensamento meu, né? São uma oliveira má e a oliveira boa, que está na Bíblia, né? A oliveira mal e a oliveira boa, que uma oliveira boa, a de Deus, a oliveira má, a de Satanás. Dos candeeiros, pode ser um de Deus e outro de Satanás, que é as duas igrejas, né? Que a igreja que prevalece é a católica, né? Que é de Satanás. A igreja que prevalece para Deus é a igreja de Deus, a única e verdadeira. Eu não sei se é isso, é apenas o meu pensamento, tá, meus amados? Isso não está aqui na Bíblia, isso é um pensamento meu, bem claro isso. Concederei às minhas duas testemunhas que, vestida de saco, profetizem por 1260 dias. 60 dias, que é 42 meses, onde esse gentio vai pisar no átrio da cidade santa. Estas duas oliveiras, estas são as duas oliveiras, essas duas testemunhas são duas oliveiras e dois candeeiros, que estão diante do Senhor da terra, não do Senhor Deus, do Senhor da terra. Se alguém lhe quiser fazer mal, as duas bocas sairá fogo e devorará seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal a essas duas testemunhas, das duas bocas das duas testemunhas, né? Sairá fogo e devorará essa pessoa que se tornar inimigo dela, dessas duas testemunhas, que quiser fazer mal a ela. Pois, se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto por esse fogo, é devorado por fogo, quem for fazer mal a essas duas testemunhas, né? Que está profetizando lá no átrio por 42 meses, que é 1260 dias. Elas têm poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. Então, essas duas testemunhas são muito poderosas, né? São muito poderosas. E essa cidade santa aqui, eu creio que seja Jerusalém de cima, pode ser daqui da terra também, não sei, vamos ler para descobrir, né? Então, ninguém, é assim que eles vão ser mortos, e que eles têm poder de fazer a água do mar tornar em sangue, né? Tem poder para fechar as portas do céu durante os dias da sua profecia, tem poder sobre as águas para converter sangue, para ferir a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes essas duas testemunhas quiser. É assim que está sendo relatado. E quando acabarem, né? Quando acabarem o seu testemunho, que elas vão dar, essas duas testemunhas, vai dar o testemunho, vai dar o seu testemunho. Para quem? Para os gentios que estão lá nesse átrio por 42 meses, né? Por 42 meses. A besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e matará.
Então a besta que vai subir do abismo vai matar essas duas testemunhas. Vão matar ela. Os homens não. Os homens, se tentarem fazer qualquer coisa mal com ela, morrerá por fogo. Mas a besta vai matar essas duas testemunhas, né? Vencerá e matará, né? A besta que vai subir do abismo lhe fará guerra e vencerá e matará elas duas. E jazerão os seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Espiritualmente, não é uma cidade física, não é uma praça física, é uma praça espiritual, como Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, onde Cristo foi crucificado? Em Jerusalém. Então, essa cidade aí é Jerusalém, esse átrio é em Jerusalém, né? Onde o Senhor foi crucificado. Homens, né? Essas duas testemunhas vai morrer lá nessa praça. Homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão o corpo dessas duas testemunhas lá nessa praça em Jerusalém. Por 3 dias. Esse corpo vai estar lá por 3 dias. Agora me diz uma coisa. Quem foi que morreu por 3 dias e 3 noites? Não foi Cristo? Para poder ser ressuscitado? Eu vou repetir aqui. Essas duas testemunhas que vai ser morta pela besta lá nessa cidade onde os gentios estão nesse átrio, né, por 42 meses, e essas duas testemunhas vai pregar para eles por esse mesmo período de 42 meses, que é 1260 dias, né? Ninguém pode fazer mal a essas testemunhas. Se alguém tentar fazer algum mal, algum humano for fazer mal a elas, morre no fogo, morre queimado. Mas a besta que vai subir do abismo vai matar essas duas testemunhas, né? E elas vai ser mortas na praça lá, nessa praça dessa cidade que se chama Jerusalém, como está escrito lá no início, né? O gentio vai para a cidade santa, que é Jerusalém, e onde essas duas testemunhas vai pregar por 1260 dias, que é equivalente aos 42 meses dado aos gentios que estão lá nesse átrio. Estão entendendo ou misturou as coisas? Não, né? Entenderam, né? Essas duas testemunhas que está pregando para esse gentio durante 1260 dias, elas vão morrer pela mão da besta, né? E os seus corpos vai ficar lá na praça durante 3 dias, né? Essa praça espiritualmente chama-se Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Homens de vários povos, né? de várias cidades, de vários estados, de vários países, né? Tribos e línguas, nações verão o corpo dessas duas testemunhas mortas lá na praça durante 3 dias e meio. Elas vão passar lá na praça 3 dias e meio para todo mundo ver essas duas testemunhas mortas pela besta. E não permitirão que sejam sepultados. Não vai ser permitido sepultar essas duas testemunhas que a besta vai matar, né? Não será sepultada. E os que habitam sobre a terra vão rir, né? Vão rir sobre elas, sobre as duas testemunhas. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles. São 2, né? Essas duas testemunhas quer dizer 2 pessoas, né? E o povo vão rir, vão gargalhar desses 2 que estão mortos lá, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros por causa disso que aconteceu.
porquanto estes dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. São dois profetas. Esses dois profetas são o que atormentaram a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, naquelas duas testemunhas, que é dois homens, né? E puseram-se sobre seus pés, né? E puseram o Espírito de vida, deu vida a ele, e puseram-se sobre os seus pés. Provavelmente é dois anjos, né? E caiu grande temor sobre os que viram, né? Porque lá vai estar multidões, né, de língua, de povos e nações prestigiando esse fato dessas duas testemunhas mortas, que vai passar 3 dias e meio nessa praça. Mas Deus vai mandar um espírito de vida para elas duas, né? E vai entrar neles dois, dessas duas testemunhas, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram. Todos os povos que estão vendo esse evento, quando vê aquelas duas pessoas mortas, que a besta matou, e eles tinham poder, mas a besta matou, Deus deixou que a besta matasse ele. Depois, agora, Deus revive ele com o espírito de vida. E todo o povo que estava lá viu esses acontecimentos, para servir de exemplo, né? Para verem o poder de Deus como é, né? E o que aconteceu? E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para cá. Chamou as duas testemunhas: sobe para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Quer dizer, todo aquele povo que viram esses acontecimentos lá na praça são inimigos dessas duas testemunhas. São inimigos. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Nesse terremoto morreram 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus. Então, meus amados, esse evento vai acontecer nos últimos dias lá em Jerusalém. Em Jerusalém de agora, atual. Esse evento vai se passar lá, né? Agora eu te pergunto, lá em Jerusalém, eu pergunto a vocês, qual é a igreja que tem lá em Jerusalém de Deus? Estou perguntando a vocês se alguém sabe aí. Qual a igreja que tem lá em Jerusalém de Deus? Alguém sabe? Eu acho que não tem nenhuma. Não tem nenhuma igreja de Deus lá em Jerusalém nesses últimos dias. Não tem. Só igreja de Satanás. Só igreja de Satanás. É o que vai ter lá. Esses povos delas é que são inimigos dessas duas testemunhas. E por elas está lá nesse átrio, nesse campo, né? Nesse campo vai se tornarem contra elas, né? Por causa da besta, né? Por causa da besta. Eles vão se tornar inimigo, né? Vão se tornar inimigo. Todos aqueles povos que estão prestigiando esses acontecimentos já são de Satanás. E naquela hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. Uma 10ª parte da cidade foi destruída. No terremoto também foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados porque é o poder de Deus que está fazendo aquilo. Não é o poder de Satanás.
é para que essas pessoas de Satanás vejam o poder de Deus. Aquelas duas testemunhas estavam pregando a salvação para os gentios. Nesse tempo, estavam pregando a lei de Cristo, a doutrina, seus mandamentos, para que eles se convertessem. Mas, quando estava acontecendo isso, Satanás subiu do abismo e matou as duas testemunhas de Deus que estavam pregando. Então, depois de 3 dias e meio, Deus ressuscita elas duas e puxa e diz assim: sobe para cá, vem embora para o céu. E eles subiram para o céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram isso. Essas duas testemunhas, subir para o céu. Viram subir as duas testemunhas para o céu. E depois que elas subiram, houve terremoto, derrubou uma parte da cidade, matou 1000 homens, os demais ficaram atemorizados, e aí deram glória ao Deus do céu. Quer dizer, de repentemente essas pessoas se convertem ao ver esse feito, se convertem, porque estão dando glória a Deus por tudo isso que aconteceu, pela pregação que ouviram, pela pregação que ouviram, por essas duas testemunhas ter ressuscitado, ter visto subido ao céu, Tudo isso é aí para servir de exemplo para as pessoas que seguem a Satanás. É passado o segundo ai. É passado o segundo ai. Isso eu li lá no início, que tem um ais que passou e que vinha 2 ais. Esses 2 ais são essas duas testemunhas. E aí está dizendo: é passado o segundo ai, e esquecendo vem o terceiro ai. Ainda vem outro terceiro ai. Terceiro ai está vindo. Agora vamos para a 7ª trombeta. Isso é no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ler a 7ª trombeta no livro das Revelações de Cristo, no capítulo 11, versículo 15 em diante, a 7ª trombeta, tá? Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, que vocês se mantenham firmes na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo dado por Deus, que é a verdadeira igreja única, que é a igreja de Deus. Todas as igrejas inventadas por homens, criadas por homens, não são de Deus, mas de Satanás, porque vem da religião. E a religião quem inventou foi Satanás na sua legião. Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Eu sei que tem gente que contesta, que não quer acreditar, mas eu não posso fazer nada. Eu apenas estou falando aquilo que Deus está ensinando. Se vocês não querem crer, então caminhem para o lago de fogo, ou então se arrependam e voltem para Deus. Isso é o meu recado. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam assistir e ouvir a verdade na Bíblia, para a edificação, para a salvação, E tudo que está sendo lido aqui é verdadeiro e puro. E tenho dito: